Bom, a paz do Senhor para a sua vida. Quem na vida não sonha? Quem na vida não pensa em construir? Não tem anseios? Quem na vida não deseja mudar de situação, de posição e tem aquela vontade imensa de mudar de cidade, de casar? Isso é o que nós chamamos de sonhos. Isso é o que nós chamamos de pensar grande. Isso faz parte do ser humano. O ser humano que não sonha, ele não vive, ele não constrói. Ele significa uma pessoa sem planos. Não estou falando de preocupação, de ansiedade quanto amanhã. Mas nós temos o lado negativo do sonhar demais. Sonhar demais faz com que muitas pessoas percam o sonho, o sono, percam a oportunidade de viver o agora, porque está aflito quanto ao futuro. Então, você que está me vendo agora, não tem problema sonhar ou desejar ter alguma coisa que vai ser realizado amanhã, porque existe pensamentos nossos, projetos nossos que sabemos que não podem ser realizados no momento, na hora, naquele dia, no agora. Mas precisamos ter equilíbrio, como diz a Bíblia, para sermos moderados. Quanto às questões da vida, Jesus também disse: não estejais vós inquietos com o que haver de comer, com o que haver de vestir. Isso é a preocupação no dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Falando das preocupações, tanto de realizações como de a escassez a respeito do dia de amanhã, vai envolver sonhos e projetos. Precisamos ter equilíbrio, moderação, porque isso pode causar aflições na alma, angústia, ao planejarmos isso e não acontecer. Agora que está terminando um ano e se iniciando outro, vai iniciar 2017, para quem está me vendo agora ainda em 2016, muitas pessoas já estão sofrendo desde agora. Alguns estão planejando, alguns estão sofrendo por quê? Porque sonharam em 2015 possuir alguma coisa em 2016 e não conseguiram alcançar os seus sonhos. Quando alguém sem controle, sem domínio, sem temperança, sem calma, pessoa que sonha demais, ela tem a probabilidade de viver uma vida de frustrações e de decepções. Por quê? Por mais que você acredite em Deus, por mais que você tenha dinheiro, ou projete muitos dos sonhos, isso é uma realidade que eu vou te dizer, muitos sonhos nossos não vão se cumprir. Nós não sabemos quais, por isso precisamos continuar lutando equilibradamente. Mas muitos jamais se realizarão, porque Deus é que sabe o que é melhor para nós. Então, voltando, quando alguém sonha demais, de forma descabível, ela acumula tanto isso, cada dia ela tem um sonho, ela se relembra dos sonhos, e como nem todos acontece, a pessoa vai estar sempre decepcionada porque ela desejou tanto possuir, viajar, querer alguma coisa e não conseguiu. E ela fica buscando explicações e o porquê dela não ter conseguido. É preciso estar preparado para que aquilo que nós desejamos talvez não aconteça. Deus tem seus planos, seus projetos. Davi teve o desejo de construir a casa para Deus. Mas Deus disse que não seria Davi que iria construir, mas o seu filho. Quem construiu o templo para Deus foi Salomão. Mas Davi desejou em seu coração, ele teve o sonho de fazer aquilo, ia fazer uma das maravilhas do mundo, quem sabe, mas não foi ele que realizou. Quando nós pensamos em sonhar
mas preparado para, no caso de não ser daquela forma, não ser no nosso tempo. Se pensarmos ponderadamente, se isso não acontecer, nós teremos o equilíbrio de nos mantermos firme, equilibradamente, emocionalmente, e assim não vamos sofrer perdas espirituais. Mas quem sonha demais, de forma desequilibrada, quando alguns sonhos que é normais não acontecer, ela vai ficar desesperada e frustrada. E no reino humano, estamos sujeitos a sonhar e às vezes não acontecer. Até porque alguns deles não fazem parte dos planos de Deus. Alguns dos nossos sonhos serão no futuro prejudiciais se nós tivermos a realização deles. É por isso que na oração Jesus diz assim: seja feita a tua vontade. Deseje, sonhe, mas saiba que é segundo o plano de Deus. É segundo a vontade de Deus. Quando a Bíblia diz, tudo que me pedir em oração, crendo recebereis, não está falando que tem que pedir todas as coisas, mas o que for pedido em oração, vai receber. Se crer. Em outro lugar, João diz, se fizermos aquilo que lhe agrada, ou se for segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então precisamos viver direcionado por Deus. Aquilo que é dos planos de Deus, aquilo que é projeto de Deus, se nós pedir em oração, crendo, nós receberemos. Então é preciso nós descobrirmos qual é a perfeita vontade de Deus. E isso diz em Romanos capítulo 12, a partir do 2, que é para nós termos a mente renovada, o entendimento renovado, para que possamos compreender qual é a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Descobrindo qual é a sua perfeita vontade para nós, vamos buscar baseado na sua palavra, porque através dela descobrimos qual é a sua vontade. E descobrindo qual é a sua vontade, se acreditarmos, se nos aproximarmos de Deus, porque é necessário crer também, diz a Bíblia, que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que Deus é galardoador daquele que o busca, mesmo sabendo que não é pelo crer em si que Deus nos dá. É necessário crer, mas Deus nos dá é pela sua graça. Se ele não querer, se ele não decidir, se for pelos nossos méritos, você pode acreditar como quiser, não receberá se Deus não decidir dar. Porque mesmo ele não dando, não será injusto, porque nós não merecemos nada de Deus. Nós não merecemos nada. Só tem uma coisa que nós merecemos de Deus e isso nós não queremos buscar. Nós não queremos, sabe o que é? O que nós merecemos mesmo na qualidade de pecador é ser julgado, condenado, porque o pecador, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, todo ser humano peca. Então, queridos, você recebe pela graça, porque Deus decidiu. Não fique frustrado se alguma coisa não tiver acontecido. Espere em Deus, confia no Senhor. Se Ele não te der, é porque não foi da vontade dEle, ou não é ainda o tempo dEle. Se você estiver sendo conduzido por Deus, saiba que Deus tem melhores planos e projetos. E os seus planos, segundo Jó, capítulo 42, versículo 2, os seus planos não podem ser frustrados. Se Deus tiver projetado, o seu sonho estiver de acordo com a vontade de Deus, vai se cumprir. Espere em Deus. Na hora certa, Deus te surpreenderá. Confie no Senhor. Alguns sonhos não serão concretizados, não serão realizados. Sonhe, mas cuidado, tenha equilíbrio, porque se não tiver, você certamente vai viver uma vida frustrada, porque nem todos os sonhos se cumprirão, porque nem sempre acreditamos ou nem sempre é o plano de Deus. Confie no Senhor, fique firme nele, mas não deixe as frustrações te afastar
quando alguma coisa não acontecer, que você tanto pediu, faça como fez Jesus na oração, no Getsêmani também, como diz a palavra do Senhor, em Mateus 6, a partir do 9, onde Jesus ensina na oração, seja feita a tua vontade. Muitas coisas nós desejamos, mas algumas é bom não se concretizar. Deus abençoe.